Olá, paz do Senhor a todos. Hoje eu vou falar do Salmo 133. Eu já falei há muito tempo sobre este tema, mas pronto, o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso, esse tema outra vez, então nunca é demais. A palavra de Deus sempre, né? Nunca muda. Então, é assim. Então, antes de começar, eu vou orar, que essa palavra possa ser uma bênção para vocês e possa falar de muitos, né? Pai amado, vem diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e venho orar para que me use através do teu Espírito Santo, que não venha de mim, mas que venha através do teu Espírito Santo, para que no teu nome, Jesus, seja cada vez mais exaltado para glorificar mais o teu nome. Oro para que muitas almas que vão ouvir, Senhor, que o Pai tire o coração de pedra, coloque um coração de carne, que essa palavra possa entrar nos corações, transformar e nos fazer ficar mais parecidos com Cristo e que tudo seja para glorificar somente o teu nome e que o teu nome seja cada vez mais exaltado em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Salmos 133 que diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce às horas das suas vestes, como o orvalho de Emó e como que desce sobre os montes do Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, nós sabemos que o Salmo 133 foi escrito por quem escreveu foi Davi, né? Que ele diz que é tão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali, quando há união num sítio, aí o Espírito Santo opera. Porque ele aqui diz, como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, a barba de Arão que desce sobre as olhos das suas vestes. Ou seja, quando há união, ele compara o óleo para o óleo que, pronto, sabemos que Arão também foi também consagrado o óleo, como desce por olhos preciosos que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, ou seja, essa união vai trazer união sobre toda a parte do corpo, todo o membro do corpo, ou seja, a presença do Espírito Santo, a santidade, quando a união vai, isso quer dizer, neste sentido, que a igreja vai afetar o corpo todo, essa união vai afetar o corpo todo, se há união, se num sítio entre os irmãos há união, né? A presença do Espírito Santo está lá. E isso vai atrair o quê? Vai atrair bênçãos divinas. Deus vai abençoar, porque é o sítio que não tem contenda, porque é o sítio que há união, que não tem dissensão, não é o sítio onde o inimigo opera. Porquê? Porque há união, cada um aceita as diferenças, conseguem suportar uns aos outros. Então, Deus se agrada quando há união entre os irmãos. Deus fica triste quando há falta de perdão, quando não há união. Aqui também tem outra comparação que também chamou muita atenção, que aqui diz, é como o orvalho de Hermon e como desce sobre os montes do Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Ou seja, o orvalho de Hermon que vai fazer que vai trazer vida, vai trazer umidade e vida para o monte do Sião, mesmo estando longe. O orvalho de Hermon do norte vai trazer umidade e vida para o norte, para o sul do Sião, para o sul do monte de Sião. Porque compara o quê? Aquilo que vai trazer esse orvalho de Mon, porque nós sabemos que Monte de Sião é uma área que, onde às vezes não há chuva, é uma terra que precisa de ser fértil, seca. Então, o orvalho de Mon vai ajudar, vai trazer umidade, porque vai trazer umidade para o Monte de Sião, mesmo tão distante, mas ele vai trazer vida, que ele vai fazer com que fique fértil da terra. Então, então assim somos nós. Os irmãos estão falando isso é mais relação à igreja, relação às mesmas famílias, relação a que tem que haver união, porque quando há união, Deus fica triste. Quando há contendas entre os irmãos, quando uns não suportam o outro, a pessoa tem que trazer união, todos têm que ser unidos, aceitar a diferença, tem que liberar o perdão, porque assim como o Salmo Davi diz, que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e a que desce sobre a hora das vestes, como o orvalho de Hermon, como que se desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Agora, se não é um sítio que tem união, ali não tem bênção, ali não para o Espírito Santo, se a gente dá lugar ao diabo lá naquele lugar, seja na família, seja entre os irmãos, numa igreja, porque a igreja
a igreja somos nós, né? A igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo tem que ser unidas, mas hoje a gente vê muitas divisões entre os irmãos, muita divisão entre os irmãos, eu sou melhor que aquele irmão. Não, não pode haver essa, ou não há falta de perdão, não aceita a diferença. Em vez de um trazer união para o outro, fazer com que o outro seja unido, não há, traz mais dissensões, separações, divisões, já divisões. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos unidos, assim como o Orvademó, mesmo o Orvademó, que desce sobre os montes de Sião, que mesmo estando distante, traz umidade para aquela terra ficar umidade e vida, para aquela terra ficar fértil, porque a unidade e o amor fraternal, amor, união e compreensão entre os irmãos, e pronto, porque uns a levantar o braço uns dos outros, isso traz quê? Traz bênção, Deus se agrada disso, aí Deus, o Espírito Santo opera por quê? Porque o Espírito Santo ele é santo, Deus não opera num sítio que não tem santidade, Deus não opera num sítio onde há fofoca, Deus não opera num sítio onde há divisão, onde há contenda, onde há falta de perdão, não só na relação à igreja, mas também, por exemplo, posso dar dentro de uma casa. Não fica, se não há união, aquilo não fica de pé. Então, é um exemplo que eu estou a dar. Então, o Espírito Santo me tocou mesmo para falar desse versículo, porque Deus não fica triste quando não há união entre os irmãos, quando há falta de perdão. Mesmo estando longe, a gente deve amar uns aos outros, mesmo estando perto, porque o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, o cabeça é Jesus Cristo. Jesus entregou a sua vida por nós, nos amou, nos perdoou. Ele não desistiu do propósito que ele tinha para cumprir, né? Porque por amor de nós ele não desistiu, ele entregou a sua vida. Então devemos entregar a vida, entregou a sua vida por amor de nós. Nós devemos amar o nosso devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, amar também como Cristo nos amou. Servir uns aos outros, assim como Cristo também lavou os pés dos discípulos. Nós devemos ser unidos, não pode haver divisão, achar, eu sou mulher. A gente deve chorar pelos nossos irmãos, chorar pelas famílias que precisam de salvação. A gente não deve condená-las, amar. É isso que Deus espera de nós. A nossa atitude tem que ser como de Cristo. Não é, sim, se a gente tem que repreender, a gente repreende com amor, a gente não condena. Então, Deus quer que a gente sejamos unidos, porque quando Jesus vir, Ele vai juntar toda a sua igreja, porque eu vejo muita divisão, sim. Nós temos que ter cuidado em certos sítios que a gente vai, sim. Mas nós não devemos ter aquele espírito de superioridade, de achar que somos melhores que os outros, porque nós não somos melhores que os outros. Mas a gente deve orar uns pelos outros, porque a igreja, porque Deus, quando Jesus vier, vem buscar a sua igreja. E também quando ele buscar, o nosso coração tem que estar preparado. O nosso coração não pode ter mágoa, o nosso coração não pode ter ressentimento. Temos que perdoar e desejar o melhor uns dos outros. É isso que Deus quer para cada um de nós. Nós não podemos estarmos sempre em contendas, divisões, fofoca, porque Deus odeia fofoca, odeia muito, e isso não vem de Deus, vem do inimigo. Então nós temos que analisar isso, que nós devemos amar, perdoar uns aos outros, desejar o melhor uns pelos outros, levantar uns aos outros, segurar os braços uns dos outros, aceitar as diferenças e amar, saber lidar com cada um, amar, porque a união traz a força. A união é importante, a união ordena, aí que Deus opera, aí que o Espírito Santo opera. A presença do Espírito Santo fica lá. O Espírito não habita onde há confusão, onde há sujeira. Estou a dar um exemplo, né? Não habita lá. E isso traz, quando há união, aí atrás a presença divina, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então é muito importante nós sermos unidos, perdoar e analisar os nossos corações, como é que está. Será que a gente ainda está com mágoa, está com ressentimento? Nós temos que perdoar e amar, segurar os braços, levantar uns aos outros, porque um corpo precisa, não é só uma pessoa, todo o corpo precisa estar unido, porque aí Deus opera a bênção, traz vida para sempre. O Senhor ordena a bênção e traz vida para sempre. Não pode estar num sítio onde Deus Espírito Santo não pode dar num sítio onde há confusão, onde habita o pecado. Então, nós temos que ver que Deus fica triste quando não há união entre os irmãos. E ali Deus não opera, quando há contenda, dissensões entre os irmãos, falta de perdão. Deus não opera. Mesmo que a gente possa estar fazendo, não opera, porque Deus conhece o que está no nosso coração. Então é uma chamada de atenção para todos nós, para mim também, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas Deus me tocou para falar desse versículo, porque Ele está muito triste por ver os irmãos não estarem unidos,
com falta de perdão, querer mal uns dos outros. Mas isso nós não estamos a representar Jesus, nós devemos desejar bem uns pelos outros, amar o próximo, chorar pelas almas, chorar pelas nossas famílias, chorar pelos nossos irmãos, aqueles que já não estão mesmo na presença de Deus. Não? E quando estamos unidos, levantar os braços uns dos outros, falar bem uns dos outros, amar, desejar bem, porque depois quando Jesus vem, Ele vai juntar aqueles que são seus. Porque aqueles que são seus vai juntar toda a sua igreja. Há muita divisão, não pode. Deus não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja unido e façamos a vontade dele. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenham levado essa pregação como pessoal. Não, o Espírito Santo me tocou para falar esse versículo, porque ele não está satisfeito, Deus não está satisfeito de ver a sua igreja dividida, de ver a sua igreja que falta de união, de ver contendas, fofocas. Deus não está satisfeito com isso. Então nós temos que perguntar a nós mesmos se a gente está a agradar a Deus com as nossas atitudes. E tem que acabar com isso. Fofocas, dissensões, falta de união, uns a tentar pôr uns contra os outros. Deus não se agrada disso. Não é da vontade de Deus a gente entrar assim, nós não devemos envergonhar Ele. Ele não está satisfeito com ver a sua igreja dividida. Os irmãos têm que ser unidos, levantar os braços uns dos outros, amar, proteger, cuidar, orar uns pelos outros. Deus não se agrada disso. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui, eu espero que vocês possam ter falado aos vossos corações. Não levem isso como pessoal mesmo, eu tenho que falar porque é a palavra de Deus, né? Que nós devemos ser unidos, aceitar as diferenças, orar uns pelos outros, respeitar uns aos outros e a levantar um ao outro, incentivar, dar uma palavra de conforto. Sim, quando é para repreender, a gente, sim, quando a pessoa está no pecado, a gente tem que repreender com amor, não condenar a pessoa, porque quem tem direito de fazer juízo de nós é Jesus. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações. Nós temos que pregar o Evangelho, é aquilo que Deus quer que a gente prega. E possa ser uma bênção para vossas vidas. Fica na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo e analisam como é que está o nosso coração. Se Jesus viesse hoje ou amanhã, como é que está o nosso coração? Está cheio de mágoa, maldade? Ou se a gente ama o nosso próximo, a gente perdoa mesmo? Mesmo estando a gente longe ou não, a gente deve amar e desejar bem uns pelos outros. É isso que eu quero deixar aqui, que a união é muito importante. O amor fraternal é muito importante porque é ali que Deus opera a vida e bênção. Não só pela bênção a gente deve ser unidos, mas a gente deve amar uns aos outros também. Amar uns aos outros, amar como a nós mesmos, como Cristo também nos amou. Fica na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe.